Oi. Saúde a todos em nome de Jesus. Nós vamos iniciar o trabalho desta noite, segunda noite do trabalho missionário, semeando com responsabilidade, né? Mesmo com a chuva, mas nós vamos adorar o Senhor neste momento e daqui a pouco estaremos ouvindo a ministração da palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em seguida nós vamos cantar 2 hinos da harpa cristã. Depois dos hinos, o
O evangelista Filho vai ler um texto da palavra de Deus e também vai orar pela palavra. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela tua bondade. Obrigado, meu Deus, por ter nos trazido até aqui nesta noite para adorar o teu nome. Nos ajuda, meu Pai, no decorrer do trabalho. Usa cada um, meu Pai, no louvor. Abençoa o ministrando da tua palavra. Que a tua graça, a tua misericórdia, meu Pai, venha estar do nosso lado, Pai. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 3 na harpa cristã. Você deu um dó, foi? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer teu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Louvado seja Deus. 46. Vamos cantar e adorar o Senhor. Um pendão real. Então só aí, irmão. Pendão real. Um pendão real vos entregou o Rei, a voz soldado. Tá baixo, tá baixo. Esqueci a melodia do hino, pelo amor de Deus.
Louvado seja Deus. Ao vivo é bom por isso, né? É desse jeito. Irmão. Quando a luta desta vida. Número 94. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém. Em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois no reino o trono está. Na Jerusalém de Deus, o caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém. Em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois no reino o trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. Em Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém. Em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois no reino o trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contaremos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém. Em Jerusalém, sempre ali cantando as anas, pois no reino onde está. Na Jerusalém de Deus. Amém, louvado seja Deus. Vamos ouvir a leitura da palavra. Eu saúdo os irmãos no nome de Jesus. Vamos abrirmos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que diz assim o texto sagrado: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Pelos irmãos que chegaram até aqui, ó Deus, que venceram as dificuldades e vieram ouvir a Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos a Tua bênção
sobre o teu povo, ó Deus, e que a tua palavra, Deus, possa ficar implementada nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é rica, a tua palavra que é eficaz, ó Deus, e a tua palavra, Deus, que é viva, ó Pai. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu vou cantar mais um hino de louvor ao Senhor. Em seguida, o nosso irmão Irenildo também canta ao Senhor. Irenildo não vai, né? Pronto, a irmã Virna, depois de minha irmã Virna. E enquanto a irmã Virna estiver cantando, aquele que trouxe a sua oferta já pode depositar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendiz, ó minha alma, embora ferida, e apesar de tudo, será agradecida. Estavas caída em terra sofria, em leito de dores, tamanha agonia. Bendiz, ó minha alma, ao Santo dos Santos, já fostes remida, enxuga teu pranto, já foste sarada, vencestes a dor, tuas iniquidades, Deus já perdoou. Bendiz, ó minha alma, ao Rei, ao Senhor, estás renovada, cercada de amor. Não és mais aquela que um dia sofreu, já estás coroada e a tua morada será lá no céu. Aleluia, louvado seja Deus. É tempo de adorar, tempo de bendizer o Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Santo dos Santos, já fostes remida, enxuga teu pranto, já fostes sarada, vencestes a dor, tuas iniquidades, Deus já perdoou. Bendiz, ó minha alma, ao Rei, ao Senhor, estás renovada, cercada de amor. Não és mais aquela que um dia sofreu, já estás coroada e a tua morada será lá no céu. Já estás coroada e a tua morada será lá no céu. Jamais te esqueça, assim diz o Senhor, quem te remiu fui eu. Amém, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Paz a todos em nome de Jesus, amém.
preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos vê, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vê, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vê, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vê, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vê, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vê, que os fazem cantar santo? Olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Que benção, né, irmãos? Eu creio que se não fosse a chuva tinha vindo mais gente e o culto era mais animado, né? Os meninos hoje estavam aqui, mas é assim mesmo, irmão. Vamos ouvir a palavra. O evangelista Alex vai neste momento ministrar a palavra. Em seguida, se a irmã vai cantar mais, se não, após a palavra, o nosso irmão Filho, o evangelista Filho, vai tomar a direção do trabalho e também providenciar o encerramento. Quero saudar os irmãos essa noite em nome de Jesus. Louvamos a Deus por estarmos aqui, né, desde ontem.
E graças a Deus foi bênção de Deus, né? Apesar da chuva hoje, mas tudo é permissão de Deus, né? A chuva é bom também e o culto também é uma bênção. Vamos ficar de pé e vamos abrir no texto que foi lido aqui na leitura devocional. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esses dias, ó Deus, ontem e hoje, em Tua presença, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Pai, que o Senhor possa abençoar os irmãos, o pastor, toda a sua família, que as suas mãos estejam estendidas, ó Pai, faz o Teu reino avançar nessa cidade, vidas se convertam e venham para os caminhos do Senhor. Pai, nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco e aplique a Tua palavra em nosso coração, conforme as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente está tratando desde ontem, né, o tema da conferência é Semeando com Generosidade, e muitas coisas foram tratadas ontem, né, com o pastor Barbosa, e hoje vou apenas complementar algumas coisas, e eu quero conversar, tratar com os irmãos desse texto sobre 3 pontos importantes que eu quero refletir com os irmãos. Primeiro, nós vamos ouvir o que a palavra nos diz a respeito sobre dízimos e ofertas. Em segundo lugar, nós vamos ouvir e ver, conforme a palavra, alguns princípios de Deus sobre a contribuição cristã. E por último, em terceiro lugar, nós vamos tratar sobre as desculpas infundadas que nós damos para não contribuirmos, seja com dízimo ou seja com oferta. Tá? Então é com base nesses 3 pontos que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Mas antes de nós começarmos, como a gente está falando aqui, isso é quase um estudo, né? É praticamente um estudo. Vamos tentar entender o que é dízimo. Ontem o pastor Barbosa falou muito bem a respeito disso. O que é dízimo? O que a Bíblia diz a respeito de dízimo? Dízimo é primícia. Primícia. E tem a ver com
porcentagem, 10ª parte. Então é 10% das nossas rendas. Se você é empregado, então 10% pertence, você devolve a Deus. Se você tem um negócio, você tira 10% do lucro que você ganha. Então é com base nisso que a gente precisa entender o que é dízimo. Então veja como Barbosa falou ontem, veja como Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. De 100% Ele nos permite que a gente fique com 90% e Ele apenas nos quer 10%, ou seja, quer que a gente devolva 10% daquilo que a gente ganha. E aí a gente precisa entender que dízimo não é oferta. Dízimo é uma coisa e oferta é outra coisa, certo? Oferta é tudo aquilo que nós damos além do dízimo. O dízimo é certo, todo mês você vai tirar. Se você recebe uma renda mensal, se você tem uma renda mensal, então você vai tirar 10% da sua renda. E oferta é além daquilo que você dá do dízimo. Há uma história bastante interessante de um homem que passeava em uma rua nos Estados Unidos e de repente esse homem aparece outro na sua frente pedindo ajuda, pedindo dinheiro. E aquele homem, o cidadão, coloca a mão no bolso, né, e conta o dinheiro que trazia. Ele tinha $100 no bolso. Ele pega $90 e dá ao necessitado. Preste atenção. Ele tinha 100 e ele pega 90 e dá ao necessitado. $10 que ele restou, ele devolve ao bolso. Ele coloca ao bolso novamente, porque ele deu apenas $90. E ele vai em frente na sua jornada, vai em caminho na sua jornada. E de repente aquele homem que ele ajudou, segue ele, coloca a mão no bolso e puxa os outros $10 que ele havia deixado no bolso. Qual a moral da história, irmãos? É que muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas com Deus, temos a mesma atitude. Deus nos dá 100, Ele permite que nós fiquemos com 90 e a gente ainda quer ficar com os $10 que pertencem a Deus. Você está entendendo? Se a gente observasse essa história, talvez a gente dizia assim, mas aquele homem é um ladrão. Vocês concordam comigo? Tirando o dinheiro do bolso do homem, do cidadão. Esse homem é um ladrão. Mas preste atenção. Quantos crentes não têm essa mesma atitude desse homem? Não, Senhor. Os $90, os R$90, não dá. Eu preciso dos 10. O que a Bíblia diz em Malaquias 3:10? O que estava acontecendo em Malaquias? O povo estava trazendo para Deus a oferta, não era o melhor que Deus queria. Eles traziam o cordeiro com defeito, os sacerdotes estavam roubando de Deus. Aí Deus disse o seguinte: sim, vocês acham que vão me roubar nos dízimos, nas ofertas? Aí o Senhor diz assim: olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. O Senhor nos dá 90, mas a gente quer ainda ficar com os outros $10 que não pertencem a nós, pertencem a Deus. Essa é a moral da história. Mas nós precisamos entender, irmãos, algumas coisas, que tudo que nós temos pertence a Deus. Nós somos apenas, irmãos, mordomos do Senhor. O que é mordomia? Mordomia é que você é apenas um administrador dos bens alheios. Meu irmão, se eu e você temos um emprego bom, é porque Deus lhe deu esse emprego bom. Se você tem um cargo bom, é porque Deus lhe deu esse cargo bom.
Então você administra bens alheios, foi Deus que lhe deu. Tudo que temos, na verdade, não é nosso, é do nosso Deus. Nós apenas devolvemos a Ele aquilo que lhe é de direito. Olha o que diz a Bíblia a respeito de mordomia. Lá em 1 Coríntios, irmãos, 10, versículo 26, diz o seguinte: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mar e tudo que existe pertence a Deus. Aí você acha que a nossa vida também não pertence a Deus? Você acha que a nossa vida financeira também não pertence a Deus? Você está enganado. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o salário que a gente ganha no final do mês? Pois bem, é Deus quem dá. A gente tem essa dificuldade de entender, que acha que a gente trabalha e conseguiu aquilo pelo esforço. Eu não tiro o esforço humano, o mérito humano nisso, mas foi Deus quem providenciou para que você tivesse um emprego. Foi Deus que providenciou que você tivesse dinheiro na conta. Foi Deus. O Salmo 50, versículo 10 diz o seguinte: porque meu é todo o animal da selva, o gado sobre milhares de montanhas, conheço as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Tudo pertence ao nosso Deus. Colossenses 1,16 diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, meus irmãos, nós somos apenas administradores dos bens que Deus nos entregou nas nossas mãos. Tudo que temos vem das mãos de Deus. Vem das mãos de Deus. E nós precisamos prestar atenção em relação a isso. Por quê? É porque um dia nós vamos prestar contas a Deus da nossa fidelidade a Ele. Você foi fiel a Deus nos dízimos? Você foi fiel a Deus nas ofertas? Nós vamos prestar contas a Deus no dia do juízo. E Deus vai lhe perguntar o seguinte: meu filho, eu te dei um emprego tão bom, eu dei um emprego para você, e por que você não contribuía na minha casa? Por que você não dava o dízimo na minha casa? Por que você não dava o dízimo? Nós precisamos entender que um dia nós vamos prestar contas e dar contas de nós mesmos a Deus. É o que diz a palavra. Nós vamos prestar contas de tudo, dos dízimos, que é os 10%, e até mesmo dos 90%, que também não é nosso. Ele não é nosso, somos apenas mordomos de Deus. Você conhece a parábola dos talentos? O que é que a parábola diz lá? Deus dá um talento a um servo, dá outro, e alguns daqueles homens faz com que aqueles talentos se multipliquem. Mas há um certo deles lá que enterra os talentos que Deus entregou para ele. E um dia o homem veio prestar contas. Essa parábola é muito clara para nós. Nós um dia vamos prestar contas a Deus de tudo, dos 10% e até mesmo dos 90%, que também não é nosso. De que forma você gasta o seu dinheiro? Como é uma conferência sobre semear com generosidade, que é o propósito aqui, falar também de finanças pessoais, como você gasta o seu dinheiro? Você gasta com coisas supérfluas e deixa de dar aquilo que é de Deus? Aí a Bíblia diz: cuidado, porque o que você tem não é seu. Não é seu, tudo é de Deus. Eu estou tentando, irmãos, refletir com vocês que nós precisamos entender que até na nossa vida financeira o Senhor requer de nós prudência. Você já viu
testemunhos de tantas pessoas, de homens de Deus que compram e não pagam. Isso é feio, não é, irmãos? O que é que vocês acham? Isso não é feio? Você não acha que para a igreja envergonha o evangelho? Não envergonha? Então, o Senhor nos recomenda que sejamos prudentes também na nossa vida financeira. É preciso haver prudência. E aí uma questão muito crucial. O dízimo, ele é bíblico? Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje está cheio de pregadores, principalmente hoje nas redes sociais, no YouTube. É muito fácil de você ir lá e encontrar um pregador. E a teologia que existe hoje da prosperidade, né? E a teologia hoje que defende que o dízimo não é bíblico, que o dízimo não faz parte, não existe mais esse negócio de dízimo. Mas eu quero passar aqui de forma muito rápida, assim como o Barbosa falou ontem. O dízimo é ou não bíblico? Irmãos, o dízimo ele foi incluído bem antes da lei. Antes de a lei passar a existir, Abraão já dizimava ao Senhor. E se a gente vê de acordo com a palavra de Deus, Jacó deu dízimo. Salomão, que foi o homem mais sábio da terra e que foi o homem mais rico, ele diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o que Salomão disse. Não foi o que estou dizendo, não. Foi Salomão. Então, o dízimo no Antigo Testamento, ele já vinha antes da lei. No Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, também. Jesus ele entra em uma discussão com os fariseus, né, sobre a questão do dízimo. Os fariseus davam o dízimo de algumas coisas, mas não exercia misericórdia, juízo e fé. Levi, que era Mateus, ele recebia dízimo de quem? Era um sinal de que era uma prática apostólica dentro dos apóstolos. O próprio Judas Iscariotes, ele foi tesoureiro dos apóstolos. Então, irmãos, o próprio Jesus ratificou a importância do dízimo, da contribuição cristã. E Jesus disse o seguinte para os fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimam a hortelã, o endro, o cominho, e desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Mas vocês devem fazer estas coisas e não omitir estas outras. Irmãos, o dízimo é bíblico. O problema é que está cheio de fariseu hipócrita na internet. E não é só na internet. Hoje aqui próximo de nós, nos rodeando, dizendo que o dízimo não é bíblico. O que é que Jesus disse lá em Lucas 20, 19, 26? Dai a César o que é de César. O que era que é de César? Imposto. E dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O dízimo. Então o dízimo ele é bíblico. Então, em outras passagens, a gente consegue compreender e ver as próprias cartas paulinas de Paulo, ele fala expressamente sobre a contribuição cristã. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 17, fala que Cristo, que era sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Abraão dizimava e dava o dízimo para Melquisedeque. Só que nós pertencemos a uma ordem superior, porque Cristo é superior e é eterno, seu sacerdócio é eterno, então nós contribuímos para a casa de Deus. Aí talvez você me pergunta, mas Deus precisa de dinheiro? Né? Porque os incrédulos fazem essa pergunta, e Deus não precisa de dinheiro, não. Precisa mesmo, não. Mas você está vendo aqui essa luz, essa igreja desse tamanho?
Você está vendo a energia, a água? Quem é que paga essas despesas? Você acha que é o governo que dá uma oferta todo mês? E o pastor? Quem é que sustenta o pastor? Irmãos, quem deve sustentar, pagar as contas, somos nós. Nós que estamos aqui se alimentando diariamente da casa de Deus. É uma obrigação da igreja. Os crentes precisam entender que a igreja tem contas a pagar. Isso aqui não cai do céu. O dinheiro não cai do céu. Então, se alguém lhe perguntar, Deus não precisa de dinheiro, lógico. Mas a igreja, no sentido de física, ela precisa de dinheiro para manter-se e fazer a obra de Deus. Como é que ela vai se expandir? Então, essas são algumas orientações. O primeiro ponto, o que a Bíblia diz sobre dízimo? Mas o que a Bíblia diz também, no segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos, sobre os princípios da contribuição cristã. E aqui eu quero entrar nas cartas de Paulo. O que nós lemos aqui? Paulo diz o seguinte: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade. A contribuição cristã, aqui eu já quero entrar em oferta, certo? E aqui nós temos alguns princípios que a gente precisa observar. Primeiro, generosidade. O tema é semeando com generosidade. Deus espera de nós, é o primeiro princípio, seja generoso. Seja generoso. Irmãos, antes de nós abrirmos as nossas mãos para aquelas pessoas que não contribuem, antes de abrirmos as nossas mãos para contribuir, precisamos abrir o nosso coração. Porque se nós não abrirmos o nosso coração, nós nunca vamos abrir as nossas mãos para contribuir no reino de Deus. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Não é falta de dinheiro, é o coração incrédulo. Sabe por que muitos crentes não dão dízimo? É o coração, irmãos. Então, enquanto nós não abrirmos o nosso coração para entendermos o princípio da generosidade, nós nunca vamos ser generosos quanto o reino de Deus. Agora preste atenção que o quanto Deus foi generoso conosco. Deus envia seu filho para morrer na cruz por nós. O seu filho padece, sofre, e a história vocês já conhecem. Mas Deus foi tão generoso, mas nós continuamos fechando o nosso coração para não sermos generosos na obra de Deus. É o primeiro princípio. Cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade. Não, eu vou dar aqui porque eu vou esperar que Deus me dê uma casa, eu vou esperar que Deus me dê um namorado, uma esposa. Irmãos, oferta e dízimo não é barganha com Deus. Porque tem muita gente ensinando que se você ofertar, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um esposo bom, uma esposa boa. Não. Deus pode te dar, pode, mas o princípio não é esse. Oferta e dízimo é um ato de gratidão de um coração que foi salvo por Jesus. Se você foi salvo e regenerado por Jesus, você é grato pelo que Jesus fez na sua vida. Então você vai contribuir, porque você vai ter o desejo que outras vidas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você não vai, mas você contribui para um missionário ir, é o princípio da generosidade, irmãos. O segundo princípio que Paulo mostra
é o princípio da liberalidade. Nós precisamos ser liberais, abrir as nossas mãos, porque Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundemos em toda boa obra. Além de sermos generosos, nós precisamos ser liberais quanto ao reino de Deus. Nós precisamos abrir as nossas mãos, irmãos. Mas antes de tudo, precisamos entender o princípio da generosidade. Se está faltando algo na sua casa, nós precisamos entender que Deus suprirá as nossas necessidades. Ele não vai deixar faltar nada. Se você é fiel na casa de Deus, pode ter certeza que Ele vai prover o alimento necessário. Se você é fiel na casa de Deus, pode ter certeza que Ele estará contigo quando tu passares pelo fogo, quando tu passares pelo vale da sombra da morte, quando tu estiveres em uma grande tribulação, o Senhor proverá todas as coisas. O terceiro princípio que Paulo nos ensina é o princípio da proporcionalidade. E que princípio é esse? Veja como Deus é justo. Que princípio é esse? Se você ganha R$1.000, Ele te cobra apenas 10%, que é R$100. E se eu ganho R$10.000, eu vou ter que dar R$1.000 para devolver R$1.000 para o Senhor. Isso é justo ou não é, irmãos? Não é justo? É proporcional. Talvez seria injusto se uma pessoa que ganhe R$1.000, que ganhe R$10.000 e desse R$100. Mas Deus é tão bom e tão grandioso em seu propósito, que Ele foi proporcional àquilo que você ganha. Se você ganha 10, você contribui com 1.000. Se você ganha 20, contribua com 2.000. Se eu ganho 100, eu vou contribuir com 10. É proporcional àquilo que você ganha. É o princípio da proporcionalidade. Que Deus bom, que Deus generoso. E o último princípio é o princípio da individualidade. Que princípio é esse? É que numa casa que existem, por exemplo, 3 pessoas que trabalham e têm renda, uma pessoa não pode dar o dízimo por 3, porque o dízimo e a contribuição ela é individual. Se existem 3 pessoas numa casa que tem uma renda, que trabalham ou tem um negócio, os 3 precisam devolver ao Senhor aquilo que é de direito. É o princípio da individualidade. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Precisamos entender esses princípios que Paulo fala na sua palavra. E por último, para a gente correr, um terceiro ponto, algumas desculpas que muitas vezes nós damos, desculpas essas que Deus não vai aceitar, desculpas infundadas. Eu pontuei essa mensagem, esse estudo, nesses 3 pontos para os irmãos entenderem o que diz a palavra de Deus sobre dízimos e ofertas, os princípios sobre a contribuição cristã, e o terceiro ponto, as desculpas que nós damos. Que desculpas são essas? Primeira, eu não entrego dízimo, mas eu dou ofertas. Irmãos, isso está errado. A gente falou isso no início. Dízimo é uma coisa e oferta é outra coisa. O dízimo, ele é santo ao Senhor, e a lei não foi revogada. Jesus não revogou isso. Então quem não dizima, segundo Malaquias 3:8,
roubando a Deus, né? Uma oferta que é menor, não pelo valor que ela tem, não substitui uma dívida maior que é o dízimo. Porque Deus requer de nós 10% da nossa renda. Então essa desculpa, eu não entrego o dízimo porque eu dou oferta, não cola. Deus não aceita isso. Dízimo é santo. É aquilo que você deve devolver a Ele por um ato de fidelidade, de fé, de amor e de gratidão. A segunda desculpa: não, eu administro o meu dízimo. Eu não vou dar meu dízimo na igreja. Eu vou ficar com dinheiro e quando tiver a despesa da igreja eu pago. Eu conheci uma irmã que fazia isso. Ela não dava o dízimo na tesoureira da igreja. Ela ficava com o dinheiro e pagava as contas. O que nós lemos aqui em Malaquias 3,10? Tragam todos os dízimos à casa do Senhor. Então está errado. Está escrito isso. Tragam à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento. Isso deve ser entregue na igreja onde você se congrega. A igreja tem despesas a pagar. Tem um obreiro. O obreiro tem família. Tem contas a pagar. Então essa desculpa também não rola. A terceira desculpa: eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. O que foi que a gente acabou de falar, irmãos? O princípio da proporcionalidade. É injustificável essa desculpa. É injustificável, porque é proporcional à tua renda. Então, enquanto você entrega o dízimo na igreja, sendo que o dízimo é percentual, ele é proporcional, é um cálculo justo, é igual para todos, então Jesus não olha apenas o que nós damos ou o que nos sobra. Tem pessoas que fazem isso: eu vou dar o que sobra. Correto é nós tirarmos. A primeira coisa a se fazer quando você recebe a tua renda é tirar aquilo que pertence a Deus. Então essa desculpa que eu não entrego o dízimo porque eu ganho pouco é injustificável. Porque se você ganha um salário mínimo, você pode dar 10% do teu salário mínimo. Se você ganha R$50, dê R$5. Não se preocupe com o valor. Seja fiel a Deus. A quarta desculpa que nós damos: eu não dou porque não sobra. Lembra da história que eu contei no início? O Senhor nos dá 90% de 100 e a gente ainda quer ficar com os 10 que não pertencem a nós. Isso não cola, irmãos. O dízimo é primícia, ele é para Deus. Ele deve ser o primeiro pagamento quando recebemos, e ele deve ser dado por fé. Deus está em primeiro lugar e Ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida e também no nosso orçamento familiar. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar no nosso orçamento familiar, você pode ter certeza que no resto Ele também não estará. A quinta desculpa que nós damos: eu não dou dízimo porque eu não concordo com a administração da igreja. Eu não concordo, eu não gosto do pastor, não vou com a cara do pastor. Tem um hino que diz assim: amanhã não vou mais não, o pastor brigou comigo, parece ser um castigo, amanhã não vou mais não. Irmãos, ainda tem crente mimado desse jeito. Irmãos, mesmo que você não concorde, mas o teu papel é entregar na casa de Deus. O que se faz com o dinheiro, com a administração do dinheiro, nós um dia prestaremos contas de tudo aquilo que nós fazemos na casa de Deus.
O problema não é seu. Você deve ser fiel a Deus. Você deve ser fiel ao Senhor. Se você é fiel ao Senhor, o Senhor abençoará os teus negócios, o Senhor abençoará a tua casa, o Senhor abençoará a sua família. Aí talvez você me pergunta, isso é uma troca? É barganha? Não é barganha. Porque Deus se agrada a quem dá com alegria. Então é isso que Deus espera de nós, irmãos. Deus não permite que nós usemos o dinheiro em nosso próprio benefício. Deus, ele promete bênçãos, mas ele também promete maldição. O pastor Barbosa até ontem falou a respeito disso. Lá em Ageu, capítulo 1, o que é que o povo estava fazendo? O povo recebia o dinheiro, colocava no bolso e o dinheiro sumia. Era como um saquetel furado. Colocava a mão no bolso, cadê o dinheiro? Sumiu. Deus, ele não permite que nós usemos o dízimo em nosso próprio benefício. É como se você pegasse todo o seu salário, pusesse em um saco e segurando pela boca, você leva uma bolada para casa de dinheiro, e quando você vai olhar o saco, o dinheiro foi-se. Essa é uma terrível verdade, irmãos. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Então que a gente possa fazer prova de Deus. A Bíblia é muito clara, diz o seguinte: façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, como foi falado ontem, e derramar bênçãos sem medida. Façam prova dele. Faça a prova, decida hoje ser dizimista, contribuinte, ofertante. Faça a prova para ver como Deus abençoará a tua vida. Então veja o que Deus propôs em teu coração esta noite. O que foi que Deus propôs no seu coração? Você vai rejeitar aquilo que Deus propôs no seu coração? Se você rejeitar, cuidado. A contribuição, ela precisa ser um ato de gratidão, de fé e de liberalidade no serviço à casa de Deus. Então, para a gente encerrar, para onde é que vai esse dinheiro? Irmãos, existem pastores e obreiros a se sustentarem, missionários no campo, existem famílias a serem sustentadas por essas ofertas. As despesas de uma igreja não se paga sozinho, não se paga com oração. Deus pode prover? Pode, mas a gente precisa abrir a nossa mão e o nosso coração para contribuir. Então esse dinheiro, dízimo e oferta, ele vai para o sustento de igrejas, de abrir novas igrejas, de expandir o reino de Deus, do sustento do obreiro responsável pela igreja local, no trabalho missionário, criando novas igrejas, investindo em novos trabalhos, no trabalho social, irmãos. É para isso que as nossas ofertas e contribuição vai. Então que a gente possa entender que Deus requer de nós generosidade quanto a ofertas e dízimos. Então que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça, em nome de Jesus.
Vamos adorar o nome santo do Senhor mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. cantava sobre mim. Tu tens sido tão
respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja Deus, né? Queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite, né, de conferência. Infelizmente a chuva impossibilitou dos irmãos chegarem até a igreja, mas a gente louva a Deus pelos que vieram, né?
Aliás, pelos que eu fui buscar, né? Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui ao irmão Fernando e Erenildo. Erenildo, que vieram contribuir com o louvor. Quero agradecer ao pastor Barbosa e o evangelista Alex. Depois eu vou querer esse sermão dele aí, esse esboço. Pelo menos ponto. Que Deus abençoe essa dupla, né, que veio. Infelizmente, meus irmãos, hoje, na verdade, o objetivo dessa conferência é recolher uma oferta para a Secretaria de Missão. Como houve esse problema, que eu não sei se eu denomino problema, né, da chuva, amanhã, o culto de amanhã, a gente vai recolher uma oferta para esse trabalho de missão. Então, a gente vai mobilizar a igreja amanhã, né, se a chuva permitir. A oferta do culto de amanhã vai ser direcionada à Secretaria de Missão, em nome de Jesus, né? Na verdade, a gente fez esse culto hoje porque a gente é crente e gosta de fazer culto mesmo, né? Mas a chuva impossibilitou um pouco dos irmãos chegarem até aqui. Quero mandar um abraço aqui para alguns irmãos que acompanham pela live, né? O diácono José Pedro e a irmã Rita Bezerra está acompanhando aí pela live, a irmã Mara, enfim, os irmãos aí que estão acompanhando pela live. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, se a chuva permitir também, para juntos cultuarmos o nome do Senhor. Na parte da manhã, às 9 horas, teremos a escola dominical e à noite o culto de mulheres, né? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Encerrar com uma oração em nome de Jesus. Eu vou pedir o pastor Barbosa para encerrar com uma oração o culto no nome do Senhor. Aleluia. Se eu pegasse uma banda dessa lá na congregação, era uma bênção. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. E nós agradecemos, ó Deus, por tudo que foi realizado, Deus, desde ontem até o dia de hoje, meu Pai, pois nós sabemos que o Senhor tem dado ao teu povo, Pai, ó Senhor, condições, ó Senhor, de te louvar, de te bendizer, meu Pai, e o Senhor tem, ó Deus, cuidado da tua igreja. Continua abençoando o teu povo, meu Pai, tocando nos corações, para que os irmãos continuem contribuindo para a tua obra. Aqueles, ó Deus, que ainda não contribuem, Senhor, que também sintam, ó Pai, o desejo de serem dizimistas e ofertantes, ó Deus, para o melhor andamento da tua obra. Abençoa o pastor da igreja, toda a família, o corpo de obreiros, Senhor. Vai despertando mais e mais irmãos e irmãs, ó Deus, para trabalhar, Senhor, aqui em prol da tua obra. Também te pedimos, ó Deus, a questão de salvação de alma, Senhor. Faz crescer o rebanho, meu Deus, e abençoa, ó Pai, em todas as áreas, meu Deus. Nos leve em paz para nossas casas, dai-nos livramento, ó Deus, nas estradas, Senhor, e que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, venha estar com cada um de nós. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Está encerrado, irmãos, para a glória de Deus.